Seminarista católico faz falsas acusações contra o meu canal e o canal do Robson 2.0. É claro que de quebra ele acaba fazendo falsas acusações de outros canais que defendem a mesma ideia que a gente, ou seja, o preterismo. Confesso que eu não sabia que existia essa corrente de difamação contra o meu canal, contra o canal do Robson, contra o preterismo. Confesso que eu não sabia, estou surpreso, e ainda mais vindo de um seminarista. Um seminarista que tem que falar a verdade, tá, minha gente? Ele tem que pregar a verdade. Eu estou imaginando como vai ser depois da ordenação. Imagina um sacerdote fazendo falsas acusações de canais católicos que defendem uma ideia. E defende usando exatamente a patrística que Robson e eu, Felipe, entre outros, que nós fazemos é defender o preterismo usando principalmente a patrística. É impressionante como esse apocalipse futurístico é bizarro. Você tem todo o direito de acreditar no que você quiser. Ninguém aqui está obrigando ninguém a acreditar no preterismo. Ninguém aqui está obrigando. A gente tem uma ideia e a gente defende essa ideia. Você quer acreditar nesse apocalipse bizarro, que vai vir um anticristo chefão, vai dominar o mundo, vai ter 3 dias de trevas, gente aí uivando no meio da rua, como diz lá o pregador lá, né, mais famoso do país. Você quer acreditar em todas essas baboseiras? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu não posso é fazer falsas acusações contra a pessoa, por exemplo, do seminarista. E eu vou aqui mostrar para vocês que doideira, gente, que doideira, tá? Eu já fiz um vídeo falando da bolha católica, do que aconteceu com inscritos do canal que foram expulsos desse grupo chamado Servis Veritatis. Foram expulsos porque divulgaram nossos vídeos. Já mostrei aqui exatamente o que aconteceu, mas agora eu vou mostrar como eles agem. O que eles escrevem a nosso respeito. É impressionante, minha gente. Como incomoda, como o preterismo incomoda. É impressionante. Sinal que eu estou no caminho certo, tá? Sinal que eu estou no caminho certo, o Robson também, o Felipe, o Perim, nós estamos no caminho certo. Vamos lá, gente, olha, sinceramente eu recebi os prints aqui, eu não estou acreditando, e eu espero que o seminarista católico em questão, ele possa provar as acusações. Aqui eu estou falando de processo, não estou falando de nada, tá? Eu espero que... por ele ser seminarista e ele ter que falar a verdade, ele possa provar o que ele está falando. Ficar apenas acusando é impressionante, tá, gente? Não se faz isso. É impressionante vindo, como eu falei, de alguém que um dia pode ser ordenado um sacerdote. O nosso grande amigo, que é o Airan, eu nem vou falar, não vou citar, tá? Cara, eu não sei o que aconteceu. Eu vi algumas mensagens do Airan também nesse grupo lamentável. Não vou nem comentar isso daí. Continuo tendo o Airan aí como, né, uma pessoa muito inteligente. Podia ter conversado comigo no privado, como sempre conversou. Simplesmente preferiu partir para esse tipo de situação lamentável, né? Mas enfim, vamos lá, vamos mostrar aqui o que está acontecendo. Então tá aqui, gente. Olha que interessante, né? Deixa eu mostrar os prints aqui para vocês. Dá uma olhada nisso daqui. O cabra aqui, não sei se é administrador ou dono do grupo, mas ele foi questionado, né? Qual que é o problema com o preterismo? Da escatologia consumada, né? O que a Igreja Católica prega? O cabra estava meio que perguntando qual que é a diferença. Por quê? Essas pessoas aqui, tá? Que fazem parte aí dessa bolha católica, desse grupo,
eles estão mentindo. Eles estão misturando preterismo com escatologia consumada. E o que eles estão fazendo é divulgar para as pessoas uma mentira, que o preterismo é a mesma coisa da escatologia consumada. Olha como essa pessoa que está perguntando isso aqui, ela está com dúvidas. E o seminarista aqui em questão, ele deveria o quê? Explicar para essa pessoa qual a diferença de uma coisa com a outra. O que ele prefere fazer? Preste atenção nisso daqui, ó. O magistério católico não definiu quase nada sobre o Apocalipse. Tá correto, concordo. Apenas condenou teses erradas, como o milenarismo, que muitas pessoas defendem. Enquanto isso, a tradição possui doutrinas certas que não podem ser negadas ou outras doutrinas que podem ser negadas. Isso aqui, gente, é falar algo para tentar agradar o público. O que é? A tradição possui doutrinas certas que não podem ser negadas e outras que podem. O que é isso? Você tem que definir o que é, meu filho. Tradição tem. Agora tem que definir o que é um consenso unânime, por exemplo, né? Aí diz assim, ó, mesmo sendo necessariamente erradas. Cara, ele não falou nada com nada, é um seminarista, gente, é um seminarista que daqui a um tempo pode ser ordenado. Não recomendo o canal do Cris e do Robson. Beleza, tudo bem. Ele não gosta do canal, tem o direito de não gostar, tem o direito de ser futurista, acreditar no bicho papão que vai aparecer, vai dominar o mundo. Tudo bem, é um direito dele. O que ele não tem direito de fazer é isso daqui, tá, gente? Eles tomam, aí o rapaz pergunta para ele, por que não, né? Porque não recomendo os nossos canais. Ele diz assim, ó, eles tomam a ideia deles como verdade e zombam dos que não seguem eles cegamente. A gente zomba de apocalipse bizarro, cara. Esse tipo de apocalipse que vai ter 3 dias de trevas e pessoas vão, né, sair uivando aí no meio da rua. Tem que ter vela de cera de abelha dentro de casa, senão você não vai ter iluminação. Isso aí eu zombo mesmo, vou continuar zombando. Isso é ridículo, isso é ridículo. Tá? Aí diz assim, ó, incluindo os santos da igreja, eu quero que o seminarista que me traga uma postagem minha, uma fala minha, zombando de um santo da igreja. Aí diz que é o comportamento de uma seita. Olha que interessante. Então, eu aqui não estou falando de processo, não falando de nada. Eu quero que o seminarista pelo menos pegue uma fala minha, do Robson ou de qualquer outro aí, zombando de um santo da igreja. Agora que a gente faz vídeos, né, descontraindo, a gente faz mesmo. Agora, zombar de um santo da igreja, ele precisa expor isso daqui, porque é uma difamação, tá, gente? Ou uma falsa acusação. Aí diz aqui, olha, presta atenção. Eu sei, né? Ele fala aí entrou numa conversa com o Airan. Eu não vou colocar do Airan aqui, em respeito ao pessoal do Airan. Não quero arrumar problemas com isso. Ele diz aqui, ó, eu sei, eu era membro do canal deles. Tá, e por que não conversou comigo, então? Era membro do meu canal, viesse comigo e conversasse comigo. Não é permitido divulgar conteúdo deles aqui. Ficou magoadinho com o quê? Fala pra mim, porque eu não acredito no anticristo chefão, é isso? Ficou magoadinho por causa disso? Aí ele continua aqui, olha. Agora prestem atenção nisso daqui, gente. Prestem atenção nisso daqui. Aí ele diz assim, ó, mesmo se a interpretação deles for verdadeira, aqui ele já começa a mudar um pouco o tom, porque ele percebeu que estava falando bosta. Essa é a realidade. Aí, mesmo se a interpretação deles for verdadeira, eles não conseguem defender e apresentar ela de forma coerente. Então, eu desafio o seminarista em questão aqui a meia hora de debate. Aí vamos ver quem consegue mostrar a interpretação do Apocalipse que defende de forma coerente, coesa, né? Aqui entra o problema, tá? E aí eu espero que o seminarista aqui, que vai ser ordenado um dia um sacerdote, ele possa provar o que ele está falando, olha, incluindo citações falsas. Olha só, interpretações horríveis. Eu quero que ele me mostre as citações falsas. Eu quero que ele pegue todas as citações de São João Crisóstomo, São Clemente de Alexandria, Eusébio de Cesareia, Epifânio,
Aretas de Cesareia, todas essas citações que eu uso, que eu busco principalmente na New Advent, eu quero que ele prove que essas citações são falsas. Falsas. Por favor, me manda aqui, não precisa fazer vídeo, me manda as citações falsas que eu posto nos meus vídeos, tá? Aí a pessoa em questão, né, pergunta, me dá um exemplo de algo que eles contrariam, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Aí ele termina falando isso daqui, gente. Olha, que lamentável. Eu vou tentar aqui, aumentar aqui, mas vai ficar um pouco embaçado aqui para vocês. Olha lá. O cabra pergunta, me dá um exemplo de algo, né, que eles contrariam. Ele fala assim, ó, ele responde, o seminarista, todas as vezes que eu conferi alguma citação deles, era completamente diferente, levemente diferente. Olha, cara, ele nem sabe o que ele escreve. Preste atenção num seminarista. Eu não estou falando que eu escrevo correto. Mas olha, veja se isso aqui tem coesão. Estou falando sério, gente. É um seminarista. Todas as vezes que eu conferi alguma citação deles, era completamente diferente, levemente diferente ou simplesmente não existia. O que é? Diferente, levemente diferente ou simplesmente não existia, gente? O cara tem que colocar qual citação que é. Qual foi a citação? A homilia 7675 de São João Crisóstomo, Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, Santo Agostinho, Cidade de Deus. Qual que tá? Levemente não existe. Esses casos foram raros, né? Olha, se uma citação que eu coloquei aqui não existia, tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. O cara tem que me mostrar para que eu possa, o quê? Refazer. Gente, olha, apenas uma vez que eu peguei no serviço, pedi ali, acho que foram 4 citações, e aí ao invés de me mandar a citação que eu precisava postar aquilo, me mandou foi uma síntese do texto, e não é que estava errado, estava a síntese do texto, né? E eu postei no outro vídeo, eu fui lá e coloquei as citações. Foi uma única vez que isso aconteceu por um descuido do que eu estava fazendo, estava trabalhando e fazendo isso ao mesmo tempo. Aí ele diz aqui, ó, eles dão interpretações para citações verdadeiras que não fazem sentido como todo. Cara, olha, dá uma olhada no argumento desse cidadão. Aqui, em cima ele falou que as citações são falsas, são diferentes, ou não existia. Aqui ele fala que as citações são verdadeiras, mas que a gente dá uma interpretação errada. E desde quando a gente interpreta aqui uma citação de um padre da igreja? Não existe interpretação para isso. O padre da igreja já está interpretando o Apocalipse ou Mateus 24. A gente está reproduzindo o que um padre falou. Eu não estou interpretando o que um padre fala, gente. Eu não tenho como interpretar o que São João Crisóstomo falou. Aí ele continua aqui, ó. Ele diz, né? Eles dão interpretações para citações verdadeiras que não fazem sentido como um todo. Acontece direto e especial no catecismo. Então aqui ele mudou e diz que as citações são verdadeiras. Só que a gente dá uma interpretação errada. No catecismo também, o catecismo interpreta as coisas, ele não tem interpretação, gente. Olha, que loucura foi essa? Aí diz assim, ó, rejeitam coisas básicas, como a vinda de um anticristo pessoal no futuro. Eu rejeito isso daí, porque isso aí é algo bizarro. É bizarro. Todos os padres da igreja que interpretaram a vinda de um anticristo futuro, eles erraram. Isso aqui não é difamação nem zombar de um padre da igreja. Eles erraram. Eles interpretavam como Nero. Nero queria ressuscitar, iria reaparecer, iria reviver, iria tomar o Império Romano. Como eu falei, São Martinho acreditava que o anticristo tinha 8 anos na época dele. Ele acertou? Não acertou, então tem que falar, ele errou. Deixou de ser santo, deixou de ser padre. Que doideira que é essa daqui? Que o cabra é santo, é doutor e não pode ter errado?
Mas que doideira isso aqui. Isso é um seminarista, gente. Isso aqui vai ser ordenado. Vai ser ordenado. Espero que até a ordenação ele tenha se colocado no devido lugar. Cara, olha, gente, é impressionante. Por quê? Bento XVI não acreditava nessa interpretação de anticristo futuro, sendo pessoa, ele acreditava em sistema, um sistema do anticristo. E aí? Aí continua aqui, ó. Para rejeitar o ponto acima, eles ignoram os santos e doutores da igreja que dizem ser consensual. Não é santos e doutores, é São Roberto Bellarmino. Gente, pelo amor de Deus. São Roberto Bellarmino, ele colocou no livro dele que existia consenso unânime sobre essa vinda desse anticristo. E a gente pegou e mostrou qual era o consenso. Era que Nero ia ressuscitar e ia tomar o Império Romano. Ele acertou por acaso? O que essas pessoas fazem? Eles pegam as citações dos padres da igreja, isoladas, tirando do contexto onde o padre da igreja falava que iria aparecer o anticristo. Ele tira do contexto. O que a gente faz aqui é o que eles não fazem, coloca no contexto e mostra que esse anticristo que esses padres da igreja esperavam era a ressurreição de Nero. E Nero iria aparecer antes da queda do Império Romano. Eles só pegam um trecho. Gente, isso aqui é seminarista. Eles só pegam um trechinho, onde o padre da igreja fala da vinda de um anticristo. E não pega todo o contexto de que o padre da igreja errou naquilo. Você não pode pegar um erro do padre da igreja, um erro que o padre da igreja cometeu, e transformar aquilo em doutrina. Falar, ó, ele errou, mas não errou tanto assim. Mas ó, ele cometeu um errinho ali porque ele acreditava que era Nero. Então, se não foi Nero, é uma outra pessoa. Pelo amor de Deus, gente. O Concílio de Latrão, o quinto Concílio de Latrão foi lá e acabou com toda essa, né, essa interpretação errônea. Falou, chega de ficar interpretando o anticristo chefão. Todos que tentaram fazer isso aí erraram. E o seminarista não conhece. O seminarista aqui conhece o Concílio de Latrão? Ele conhece o quinto Concílio de Latrão? Acho que ele nunca leu, né? Se for consensual, não pode ser rejeitado. Então me prova que existe consenso unânime. Me mostre todas as citações dos padres da igreja falando de um anticristo futuro que iria vir no fim dos tempos. Que não seria a queda do Império Romano. Me mostra, seminarista. É isso que a gente está pedindo. Você tem que pegar os textos e mostrar. Assim, ó, olha aqui os textos aqui, ó, provando aqui. Não pegar São Roberto Bellarmino, uma opinião de São Roberto Bellarmino, e tratar isso como doutrina da igreja. Aí eu trago São João Crisóstomo, Santo Agostinho, São Jerônimo falando o contrário e vocês não gostam. Eu vou te falar, mano. Que vergonha, gente. Isso aqui é uma vergonha. Que vergonha. Que vergonha, sério. O cara não gostar do preterismo, não ter o preterismo como uma interpretação possível, tudo bem, é problema dele. Aí se ele quer acreditar na bizarrice que for, acredite. Quer acreditar que a igreja é Babilônia, quer acreditar no opúsculo rejeitado de La Salette, que foi condenado em 1923, faça. Apenas não venha fazer falsas acusações contra o meu canal, contra o canal do Robson e contra outros canais que também defendem essa ideia. Você percebeu que o cara não trouxe um nada. Ele só fez ali o quê? Acusações. Ele traz coisas falsas para a igreja, às vezes não existe a citação, mas não trouxe nada. Não trouxe nada. Então eu espero que o seminarista em questão possa pelo menos pegar os vídeos em que eu trouxe, ou o Robson também, em que nós trouxemos citações falsas ou que não existem e mostrar pra gente onde está errado. Ele é seminarista, tem que saber. O cabra tem que saber mais do que a gente. Tem que saber mais do que a gente. Nossa, que vergonha, gente. Que vergonha. Que situação tá passando o catolicismo. Sinceramente, olha que situação mesmo. Meu Deus do céu, me embrulha o estômago isso aí. Me embrulha o estômago. Meu Deus do céu.
Vou ficar esperando, quem sabe, né? O seminarista possa aí nos fornecer as citações falsas. E o consenso unânime, mas eu quero o texto, presta atenção, eu quero o texto em que São João Crisóstomo diz que no fim dos tempos, nos últimos dias da humanidade, vai aparecer um anticristo chefão, que não seja Nero tomando o Império Romano, tá, gente? Eu quero que me mostre. Quem foi o cardeal? O cardeal Newman? Acho que é cardeal Newman. Cara, eu não vou lembrar agora. Ele depois eu faço o vídeo explicando quem que é. Mas é interessante que no livro dele ele fala assim, que ele acredita no anticristo futuro, que é uma pessoa e não um sistema, ele acredita nisso daí, né? Mas ele diz que outros padres acreditavam que era um sistema do anticristo e não, né, um anticristo pessoa. Só que ele fala assim, olha, eu estou usando aqui as referências dos padres da igreja, da patrística. Ele deixa bem claro isso no livro dele. Acho que o cardeal Newman, se eu não estou enganado. Só que eles erraram, ele deixa bem claro, eles erraram, porque eles acreditavam que isso ia acontecer com o Império Romano, com a queda do Império Romano, com Nero, né, revivendo. Eles erraram. Eu estou trazendo uma outra, né, uma outra visão da pregação deles. Estou tentando trazer isso para o futuro, estou conjecturando. Ele deixa isso claro no vídeo, no livro dele. Ele deixa claro que esses padres erraram na época e que ele estava tentando arrumar um jeito de trazer aquela ideia para o futuro. Pelo menos o cardeal foi honesto. Que vergonha. O Airan se vendeu para isso, Airan. Sério. Sério, velho. Você que me mandou. Você me mandou aqui documentos. Você que me mandou no meu celular aqui. Coisas sobre Babilônia. Olha, que situação, velho. Que situação tá passando o catolicismo. Ó, quem quiser contribuir com o canal, Pix aqui, ó, do lado aqui. Né? QR, se você quiser contribuir também, dane-se, só dá o like aí, se inscreva no canal e deixa um comentário.